Olá, todos sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Eu sou a Dani aqui do canal Ler Anoitecer. E já faz um tempinho que eu não apareço aqui, porque infelizmente eu tive Covid. E isso impossibilitou de eu fazer várias coisas que eu gosto, incluindo ler e fazer os meus vídeos. Mas cá estou eu e hoje eu trago para vocês um caso de grande repercussão que teve aqui no Brasil nos anos 90. E este caso, o pessoal está comentando bastante nesse momento, pois saiu uma minissérie na Globoplay, tem podcast e tem essa maravilha aqui que eu trago para vocês, que é o caso Evandro. O livro é de Ivan Mizanzuki. Então já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Me segue nas redes sociais, Ler Anoitecer. Lá você vai encontrar indicação de filmes, séries, documentários, tá? Tá muito legal. Então roda a vinheta. No dia 6 de abril de 1992, uma segunda-feira, caiu uma chuvinha fininha em Guaratuba. A família Caetano todos já estavam praticamente de pé para dar continuidade no seu dia. A mãe de Evandro trabalhava na escola onde ele estudava. Então os irmãos foram para a escola porque ele estudava de manhã e Evandro estudava só à tarde. Ele ficou em casa porque estava chovendo. A mãe foi trabalhar e já era de praxe. O dia que estava chovendo ela ia e deixava ele em casa. Nesse dia ele levantou em torno de umas 9 horas, tomou café e foi até a escola encontrar com a mãe. Quando ele chegou lá, ele se deparou que ele tinha esquecido o seu minigame. Então ele falou: mãe, eu vou voltar para pegar o meu minigame, mas eu já volto. A mãe não se preocupou, porque a escola é em torno de 200 metros de distância. Deu umas 11 horas, Evandro não voltou, a mãe só foi se dar conta nesse horário. Quando foi 11h30, ela foi até em casa para almoçar. Quando chegou lá, ela viu que Evandro nunca tinha chego em casa. O seu minigame ainda estava na mesa, como ele tinha deixado de manhã. A mãe de Evandro se deu conta que realmente ele tinha desaparecido, ninguém sabia dele, todo mundo saiu pela cidade à procura de Evandro e ninguém encontrava. Eles foram até a delegacia para poder fazer uma denúncia, né, de desaparecimento. Só que a gente sabe que antigamente eles demoravam em torno de 24 horas para poder ir atrás da criança para saber o que tinha acontecido. Uma tia de Evandro, Davina, ela vai até um terreiro, porque tinha um pai de santo novo pela cidade, e ela vai lá para pedir ajuda, para ver se eles conseguem saber onde a criança tá. Então fica combinado que à noite eles vão ir andar pela cidade, que esse pai de santo vai indicar um local para poder tentar achar Evandro, né? Então sai esse pai de santo, o Oswaldo Macineiro, sai a Davina, que é a tia de Evandro, o esposo dela, e mais 2 pessoas. Sai à procura dessa criança. O pai de santo pergunta para a tia: me fala alguns locais que você acha que talvez essa criança possa estar. Ela vai direcionando alguns lugares e eles vão andando. E aí chega até um local onde ele sente uma presença maior. Só que ele fala que, como ele trabalhou o dia inteiro, que estava sem comer, que eles teriam que retornar mais tarde para poder concluir esse trabalho. Realmente vai nesse local e chega lá, a tia fica com um pouco de medo, porque já estava escuro, né, era um matagal, e decide retornar. E o pai de santo fala: então vamos fazer oferendas pela cidade, né, você faz pratinhos de doce e a gente vai deixar em lugares bonitos pela cidade para Cosme e Damião, que eles associavam que era para o anjo da guarda, para poder trazer uma resposta de onde o menino está. Passado isso foi no outro dia, no dia 7 de abril, o tio, o Diógenes Caetano, que ele se intitula como tio, mas na verdade ele é um primo, ele se intitula como tio porque ele tem uma diferença grande de idade de Evandro, e ele vai até a casa do prefeito Aldabage, e ele fala assim que ele quer que tome providências, e ele menciona que o Aldabage estava interferindo, não queria que viesse jornalista para fazer uma reportagem, para poder divulgar o caso. E ele acha que sim, teria que divulgar esse caso, porque assim o pessoal, já sabendo do desaparecimento dessa criança, impediria de quem tinha sequestrado não conseguir. Vamos supor, estivesse numa rodoviária, a pessoa visse a cara do menino, o rosto do menino, não ia comunicar a polícia e essa criança seria resgatada. E nessa confusão toda entre o Aldo e o Diógenes fala assim pra ele: assim, se o meu sobrinho aparecer morto, sem os órgãos,
vocês vão ser os responsáveis. É um tanto estranho essa fala, mas esse é só o começo dessa história. Daí começa toda a investigação da polícia, é acionado o grupo Tigre, eles fazem essa investigação, vão atrás, vão investigando, vai surgindo vários suspeitos, eles vão interrogando, e tem todo aquele processo de investigação. Já estava dando em torno de uns 80 dias e nada dessa criança ser encontrada. O Diógenes, ele sempre muito prestativo com o caso, ele sempre estava aparente. E isso, quando eu vi, me causou assim um sentimento que, nossa, esse tio tá muito preocupado com essa criança. Ele realmente quer encontrar essa criança, né? Me passava uma pessoa que estava realmente interessada no caso. Sempre tá na televisão fazendo reportagem, entrevista, mencionando sobre o caso. Ele fala que ele fez a investigação porque ele já tinha trabalhado na polícia, ele já tinha trabalhado como investigador, então ele se achou na obrigação de fazer essa investigação. E ele acusava a família Bage, ele acusava o prefeito, que não estava ajudando nas investigações. Que os policiais, os investigadores do Grupo Tigre estavam no hotel 5 estrelas comendo e bebendo de graça, né, às custas da prefeitura, e não tomavam providência. Então ele sempre achava assim, que já fazia muito tempo que estava tendo essa investigação e não chegava em lugar algum. Por quê? Porque eles queriam ficar usufruindo do hotel. Essa era a conclusão de Diógenes. Quando foi no dia 11 de abril, 5 dias depois do desaparecimento dessa criança, apareceu o corpo de Evandro. Daí é onde que começa todo o problema neste caso, na minha visão. O corpo de Evandro foi encontrado, ele estava sem as mãos, sem os dedos dos pés, com o peito aberto, sem os órgãos, sem os olhos, e o couro tinha arrancado. Talvez para tentar dificultar a identificação do corpo. É a primeira conclusão. Só que assim, quando você assiste a série da Globoplay, que é maravilhosa, que eu recomendo muito que vocês assistam, uma jornalista fala o quê? Assim que é descoberto o corpo, ela fala assim que aquele corpo estava muito estranho, que parecia um ritual satânico. Daí ela jogou essa informação. Pensa nessa informação há 30 anos atrás, numa cidade pequena, o alvoroço que foi. Começou a sair uma conversa que tinha seita satânica, que estavam pegando crianças. Por quê? Naquela época já tinham desaparecido algumas crianças, já surgiam algumas histórias que estava tendo tráfico de órgãos, tinha muita coisa estranha acontecendo, só que nenhum caso tinha sido investigado. Apenas o caso do Evandro, que na conclusão de todos foi o último, a última criança, dentre elas 7 crianças, que estava sendo investigado. Então saiu até a conversa que por que o Evandro foi o único que foi investigado? Ah, porque a família trabalhava na prefeitura, porque eles eram conhecidos dos prefeitos, tinha uma condição melhor do que as outras crianças. Porque nesse caso sumiu um menino, antes, em fevereiro, o Leandro Bossi, e o caso dele não foi investigado. Né? Talvez, aí saiu a história que o pai dele era um pescador, a mãe trabalhava no hotel como camareira, então não tinha tanta importância e não foi investigado. Mas quando você vai sabendo sobre o caso, eu já mencionei pra vocês, o tio sempre tá aparecendo nessa história, que é o Diógenes. Talvez o caso só foi mais a fundo por causa dele, porque ele que foi atrás da investigação. No começo do mês de julho foi noticiado na televisão que os assassinos de Evandro haviam sido presos e que os mesmos haviam confessado o crime macabro. E como eu já mencionei, eles haviam falado que tinha uma seita satânica que estava matando criança, e não foi diferente essa confissão dos assassinos. Eles confessaram o jeito que mataram essa criança e é extremamente perturbadora. Dentre os assassinos está o pai de santo Oswaldo Marceneiro, o de Paula, o Davi, a Celina Abage, que é esposa do prefeito Aldo Abage, a Beatriz Abage, filha do prefeito, o Bardelli e o Cristofolini, 7 pessoas. Eles criaram uma história toda por trás desse crime bárbaro. Simplesmente jogaram na mídia que tinha essa seita. E dentro dessa seita era o quê? Eram 7 pessoas que mataram o menino no dia 7, às 7 horas da noite, que o nome Evandro tinha 7 letras, que Leandro tinha 7 letras, que Oswaldo tinha 7 letras.
que a Zabage tinha pago 7 milhões na época para fazer esse ritual. Então, eles criaram uma história em cima do número 7. Então, tudo tinha que casar com o número 7. Assim que eles foram presos, tem as fitas de confissão, tem os VHS, onde você pode assistir, tem na série. No podcast você escuta tudo, é muito mais detalhado, toda a história é perfeito. Assim que o pessoal foi preso, eles relatam que eles não tiveram mandato de prisão, simplesmente eles chegaram, levaram eles para a delegacia e lá deram continuidade na acusação. Eles nem sabiam o que estava acontecendo, por que eles estavam lá. E depois que eles foram presos, a Zabage contrataram os advogados e elas mencionam que elas foram torturadas. Daí saiu toda uma história, uma repercussão, falando, mas agora que tem advogado, é lógico que elas estão falando que elas foram torturadas, porque como elas já assumiram o caso, a única chance de se livrar é alegar tortura. Então eles achavam que só porque as duas estavam com o advogado, eram instruções do advogado. Oswaldo, de Paula e Davi não tinha advogado. Então eles continuavam na tese que eles eram culpados. Bardelli e Cristofolini, em momento algum, eles assumiram crime. Em momento algum, mas te falei, né? O número 7, né? Tinha que ter 7 pessoas para fazer parte do ritual. E lá estavam os dois lá, mesmo falando que eles nunca tinham cometido nenhum crime. Bardelli simplesmente era o gerente da Serraria Bage, que era onde eles falaram que foi feito o ritual. E Cristofolini, ele é filho da dona da casa onde Oswaldo Marceneiro morava. Eles eram vizinhos de porta. Só isso. Daí saiu toda essa discussão por que o Grupo Tigre demorou 83 dias para desvendar o caso e o Grupo Águia apenas 10 dias. E aqui foi onde teve a discussão aqui com o pessoal sobre esse caso. Mas então quer dizer que Diógenes estava certo, porque em 83 dias não desvendaram o caso em apenas 10, então quer dizer que 10 dias eles estavam empenhados em descobrir o caso e por isso que eles descobriram. Mas também não é estranho? Não é estranho? Não poderia ser, nossa, mas em 10 dias? O que os outros levaram 83 dias, não conseguiram vocês em 10 dias? Porque tava tudo casadinho, tava tudo certinho. Quando o pessoal foi preso, depois aí todo mundo tava com o advogado e realmente todos alegaram tortura. Então é fácil, em 10 dias você concluir o caso. Lembrando que o Grupo Águia nunca fez uma investigação. O Grupo Águia simplesmente acatou o que o Diógenes falou. Diógenes foi na delegacia, falou que Oswaldo Marceneiro tinha feito um ritual e que ele seria o assassino do Evandro, né? Então é assim, eu falei, tinha que ter o ritual do 7, né? Então o que acontece? Eles foram forçando. Diógenes também tinha problema com a Celina Bage, porque ele menciona que quando ele era criança, a Celina teve um caso com o pai dele, e isso ocasionou na separação do pai e da mãe. Então ele tem uma raiva, você sente que ele quer fazer uma vingança contra a Celina. Celina nega todo esse envolvimento. Não fica bem claro assim. O que dá para entender é que realmente não teve esse caso, tá? No entanto, que eles nem aprofundam nesse quesito. E mesmo se fosse, você querer se vingar de uma pessoa, né? E também, não é porque eu fui lá na delegacia, contei uma versão que a polícia vai acatar. A gente sabe que não é assim. Só que nesse caso foi assim. Ele simplesmente, ele achou que só porque ele era um policial aposentado, que ele podia investigar, ele foi lá, contou essa história e eles abraçaram. Lembra no começo da história que eu contei que a tia de Evandro tinha pedido para um pai de santo ir até lá procurar a criança? Então, o Diógenes nem estava presente nesse dia, ele simplesmente escutou a versão de Davina, que é a tia de Evandro, e abraçou a conversa também, foi lá e contou para a polícia, daí que começou toda essa trama. O Grupo Águia simplesmente acatou, prendeu, né? E os acusados alegavam tortura. Ouvindo todos os relatos, você vai escutando as confissões, você vê que tem alguma coisa de errado. Primeiro, num crime que tem várias pessoas,
Cada um tem o seu papel. Entre eles vai ser o assassino. Não pode ter dois assassinos. Concorda comigo? Ou um mata, um segura, ou tu prende, ou tu sequestra. Alguém faz alguma coisa. Nesse caso, tanto o Oswaldo quanto o de Paula foram acusados pelo mesmo crime. Se você vai ouvindo os relatos, você vai vendo que eles vão falando as mesmas coisas. Não tem como. Ou um enforcou, outro enforcou, um cortou. Não tem como a mesma pessoa fazer o mesmo papel. E você vai sentindo que toda vez que eles vão falando, que tem alguém induzindo eles a falarem. Quando foi mencionado, quando chega no julgamento, Oswaldo fala, por quê? Eles faziam rituais com animais. Então ele dá o exemplo da ave, que ele cortava a asa. Só que ele fala que toda vez que ele falava que cortava a asa, ele levava choque, porque não era para ele falar asa, era para ele falar mão. Então assim, ele descrevia esse ritual com o animal, só que ele tinha que trocar as partes do animal pela parte do corpo do menino. Toda vez que ele falava errado, ele levava choque. E era assim. Então eles iam na dedução. Eles iam contando a história, o que ele sentia que o policial queria que ele falasse, ele ia falando, e quando eles erravam, eles levavam choque. No caso das mulheres, elas mencionam que elas sofreram violência sexual, além das torturas de queimadura nos dedos, eles tiveram afogamento, né, apanharam demais, ficaram em pau de arara. Tem várias coisas horríveis. E eu vou falar assim, a gente entende não, porque fica meio pesado, né, falar que a gente entende. Mas a gente sabe que se uma pessoa comete um crime e ela não quer confessar, a polícia meio que dá uma forçada ali, né? Ó, fulano já falou, fulano já contou, e vai naquela história até a pessoa contar. Não é certo fazer tortura, errado, é crime. A gente sabe que eles vão dando uma forçada. Mesmo se eles fossem culpados, não caberia tortura. Não se tortura uma pessoa para poder falar a verdade. Agora pensa numa coisa que você não fez. Pensa. Tem gente que fala, entrega até a mãe para poder se livrar. No entanto, que a Beatriz, ela sofreu tanto que quando ela encontrou com a mãe, ela falou, pelo amor de Deus, mãe, fala o que eles querem, fala o que eles querem. E tem as gravações, viu, gente? É só vocês ir lá no podcast escutar, assistir a série. Tem aqui no livro todos os relatos, a transcrição dessas fitas. E aí ela vai falando assim, mãe, fala que a gente matou o menininho. E a Celina fala, mas filha, a gente não matou. Mãe, fala que a gente matou, fala. Tem uma parte no julgamento que aquela parte me deixou, assim, muito emocionada, que eu tava escutando no podcast, quando a Celina, que é a mãe, tá escutando a filha sendo torturada. E aí ela escuta ela apanhar, e ela para, e ela fala, meu Deus do céu, minha filha morreu. Daí, daqui a pouco, a filha começa a gritar. Ela sente aquele alívio, porque ela tá gritando porque sabe que tá viva. A mãe fala assim, tomara que ela tenha morrido. Pensa, a mãe desejando que a filha morra para que ela não passe pelo que ela estava passando. Quando você escuta, olha, me até arrepio. Quando você escuta, não tem como você não se emocionar. Agora, pasmem. Com todas essas histórias de tortura que eles relataram, o júri não acreditou. Não acreditou. Mesmo você... Eu acho que qualquer um que estivesse lá escutaria, mas eu acredito que a sociedade estava tão já contaminada com tudo que tinha acontecido que eu acho que muita coisa influenciou. Daí no julgamento das Zabaj, porque eles foram separados, tem uma pergunta, porque assim, eles fazem uma pergunta para o júri responder e dali vai contar, né? A pontuação para saber se são inocentes ou são culpados. E eles fizeram uma pergunta que tinha duplo sentido. Então, nesse caso, o que aconteceu? Elas deram como elas eram inocentes. Então, o Ministério Público não aceitou, porque tinha essa divergência. Se você realmente tem uma divergência, dá para não entender ali o que realmente eles queriam fazer a pergunta, e de um lado absolvido, do outro lado condenava. Então, eles optaram pela absolvição. O Ministério Público não aceitou, porque elas foram absolvidas, estavam todas felizes, né, que já tinha concluído o caso. E o Ministério Público falou que ia reabrir. No caso do Oswaldo, Davi e de Paula, eles foram condenados. Mesmo contando sobre a tortura, ninguém aceitou e foram condenados. Quando chegou na vez do Bardelli e do Cristofolini, tinha uma testemunha muito importante nesse dia.
O capitão que comandava o grupo Águia era o capitão Copete Neves. E ele fez parte da tortura. Ele que comandava a tortura. Ele estava presente, ele aparece nos vídeos no dia que eles estavam sendo torturados. O que acontece? Ele é tranqueira, já vou mencionar que ele é tranqueiro. Ele já tinha sido investigado por outras coisas que ele tinha sido feito e ele estava preso. Então, no dia que ele estava servindo como testemunha, ele estava preso. No entanto, que você pode ver que tem um policial atrás dele. Assim, eu acho que ele é um covarde. Porque assim, se você quer bater, então você assume que você bate, que você tortura. Porque é muito fácil fazer isso escondido quando chega na frente. Ah, eu não sei, eu não sabia. Chega no depoimento dele, ele sempre fala, ai, doutor, eu não sabia. Ai, eu não lembro, eu não vi isso, eu não sei daquilo. Sabe? Covarde. Covarde, porque mandou torturar. Não sei se estava na hora do estupro, mas ele sabia de tudo e simplesmente quando chegou na hora dele, ele ficou com dó, né? Parecia um velhinho lá, eu não sei de nada. O Bardelli e o Cristofolini, eles foram absolvidos. Eu acho que essa parte do Copete Neves influenciou muito no caso, porque como o pessoal já sabia que aquele capitão não era lá aquelas coisas, então eles deduziram então que talvez realmente eles tinham sofrido as torturas. É mencionado que o capitão Copete Neves havia sido executado. Que ele morreu porque ele tinha uma dívida com a polícia. E eu acredito que se ele tivesse sido testemunha antes, nada disso teria acontecido. Eles não teriam sido culpados. No livro também, na série, no podcast, nos é mencionado a história do Leandro, como eu contei para vocês. E, mais uma vez, o Diógenes vem com essa história bem no julgamento do Evandro, falando que Bardelli havia sequestrado o Leandro e tinha colocado ele na garupa da moto e tinha levado embora. E aí falou que esse corpo que eles tinham matado, tinha tirado sangue desse menino, tinha feito barbaridades e tinha jogado ele no mar. Aí tem até uma discussão com o pessoal no julgamento, que ele fala, vou chamar então um psiquiatra pra você, porque da onde você tirou essa história absurda? Você vê que ele fica até meio assim incomodado. Aí simplesmente aparece uma criança, a polícia vem com uma criança falando que é o Leandro Bossi, que essa criança estava em Manaus. O João Bossi fica extremamente feliz, porque ele fala, encontrando meu filho, ele fica emocionado, a gente consegue assistir todo esse reencontro. O João, ele aceitou muito bem essa criança, mas a mãe não aceitou. Você vê, assim, que ela não tem muito contato com a criança, que ela acha que não é o filho dela. Aí eles começam a falar que a criança não poderia ser, aí começa a ver que tinha uma marca na orelha, que era igual, tinha uma marca na mão, que era parecida. E só que algumas pessoas começam a achar que aquele menino tá um pouquinho grande pra ser o Leandro, porque já fazia alguns anos que tinha isso acontecido. E aí, de fato, vai contar essa história pra gente, e é triste. Na série tem 7 capítulos e esse 8º é um bônus pra gente, né? Um capítulo especial que conta a história do Leandro. E é triste porque depois é descoberto que esse menino não é o Leandro. Então, assim, o João Boss, ele acabou perdendo seu filho. Ai, eu não contei, né? Se descobre que esse filho não é dele, então ele perdeu o filho dele quando desapareceu. Perdeu esse menino quando foi descoberto. E daí eu não mencionei, mas um tempo atrás tinha encontrado um corpo com as roupas de Leandro. E com essas roupas de Leandro, o pai, ele ficou meio assim porque não parecia muito um menino. E só que ele tava com as roupas do Leandro. E foi feito o exame de DNA e foi descoberto que aquela ossada era de uma menina. Então pense, tinha o corpo do Evandro, tinha o desaparecimento do Leandro, agora tinha essa ossada de uma menina com as roupas do Leandro. Então quem matou aquela menina estava com o Leandro e tinha trocado as roupas. Então você fica entendendo assim, será que era uma jogada? Será que... Porque até no caso do Evandro tem umas coisas estranhas. A chave, o chinelo do menino que foi descoberto depois, o chinelo estava extremamente limpo, não era um chinelo de quem estava caminhando na mata. O corpo do Evandro foi muito estranho, porque quando acharam o corpo do Evandro, o João Bossi foi lá para ver. Ele achou que era o corpo do Leandro. Por quê? Porque nós sabemos que quando uma pessoa morre, tem um tempo, tem um processo de decomposição, né, de putrificação, tem todo esse processo. E aquele corpo não batia com uma criança que tinha morrido há 5 dias. Aquele corpo já estava no estado avançado de decomposição.
E o João Boss, ele menciona que aquele corpo estava queimado de gelo. Querendo dizer que esse corpo estava guardado num freezer, em algum local, e depois simplesmente foram colocar esse corpo lá. Ele, no entendimento dele, era o filho dele. Se fosse o filho, até bateria com o tempo que o menino já tinha desaparecido. Então surgiu toda essa dúvida. Foi feito o exame de DNA no corpo. O Ivan aqui, ele fala pra gente que o corpo é de Evandro. Eu tenho minhas dúvidas, porque também é mencionado que aquele corpo não foi feito um DNA com pessoas presentes. Não querendo dizer que o laboratório era errado, não, mas talvez o jeito que foi colhido, talvez não fosse colhido aquele corpo. É isso que você fica em dúvida. Será que foi realmente? Será que realmente era o corpo do Evandro? Né? Eu fiquei com dúvidas nessa parte. Então aí vai contando a história do Leandro, e é triste porque assim que ele descobre que o Leandro é Diogo, e que Diogo, ele era uma criança sofrida, e daí nós entendemos por que ele fez tudo isso, que ele queria vir morar aqui, porque aí vai contar a história dele, que ele sofreu maus tratos, que a mãe dele deixou ele. É uma história triste. E é mais triste pro João Boss. No entanto, que mostra, ele conta pra gente e ele sempre tá chorando. Sempre tá chorando. Você vê que ele sofre. Ele sofria. E ele fala, ele vai lá e mostra lá no quintal dele que ele tem uma parte do terreno que tá lá separado. Ele fala pro Leandro, pro Diogo, que eu tô esperando. Só que infelizmente ele falece. E ele falece sem saber a conclusão do caso. Se o Evandro é aquele corpo, nós sabemos então que ele realmente está morto, mas Leandro nós não sabemos. Até porque o corpo que foi encontrado não era dele. Então, assim, é um caso que está sem solução até hoje. Eu vou até mostrar aqui para vocês, rapidinho. A instituição aqui, eles fazem, né, mais para frente, né, como era o menino e como ele seria hoje, né, um homem, né. Ah, é um caso triste essa parte do Leandro. É triste. O caso em si todo é triste. Isso do que aconteceu, né? As mulheres foram consideradas as bruxas de Guaratuba, sendo que elas nunca fizeram uma bruxaria. A Celina nem sequer era adepta da religião. Celina não era a favor, quem era a favor era a Beatriz. Aquele fato que Diógenes contou, eles abraçaram, ficou por isso mesmo. Depois, no depoimento, nos é relatado que a Divina, ela nem sabia. Ela fazia confusão entre o Oswaldo Marceneiro e o de Paula. Pensa. Se fosse o outro, ela acusou uma outra pessoa. Ela achava que era. O Diógenes também confundia. E mesmo assim foi pra frente, a polícia aceitou e foi. O mais chocante do caso é o seguinte, porque passou toda a história. Depois foi reaberto o caso. A Beatriz foi condenada, só que nesse tempo que ela estava solta, ela fez faculdade de direito. Eu sei que ela não cumpriu depois a pena, conseguiu vários habeas corpus, várias essas coisas, porque acho que ela tinha filho pequeno quando ela tinha sido presa, aí tem uma lei, quando você tem filho menor de idade, você não fica presa. A Celina já tinha uma idade avançada, não podia mais estar na prisão. E o que acontece? Recentemente foi encontrado as fitas do quê? Das torturas. Das torturas. Que todo mundo achou que era mentira, que eles estavam alegando só porque eles estavam com advogado. Daí realmente acharam as fitas onde mostra tudinho as torturas, as falas todinhas. Deles falando, não, o que vocês querem que eu falo, eu coopero. Não, eu tô cooperando. Aí você vê que eles estão apanhando, você vai escutando, você vê que eles estão ofegantes pra poder concluir, aí você vê que eles ficam tipo, mas foi o Bardelli? Você vê que eles ficam perguntando pra tentar saber se é aquilo que eles querem, porque a polícia tinha uma história montada e tinha que bater, só que eles não queriam falar. A pessoa que estava sendo torturada tinha que deduzir o que eles queriam e eles iam falando. Acontece, no final eles chamam todos os envolvidos, tem alguns que não quiseram comparecer, eu até entendo, no caso do marceneiro mesmo, do Pai Santo, mas as abajas apareceram, o promotor, o advogado, e quando chega na hora do promotor, em que ele escuta que o torturador fala assim, eu vou ter que voltar com a sessão, ele fala assim, sessão? Não pode ser sessão de cinema, né? É sessão de tortura. Então você vê na cara dele
que ele aceitou que realmente tinha tido uma tortura e que se essa fita tivesse aparecido, eles nunca teriam sido considerados culpados. A menina se emociona, ela fala que queria que tocasse com alto-falante na cidade para todo mundo ouvir que ela era inocente. Então, assim, o advogado vai reabrir o caso, falou que não vai cobrar as custas, porque ele tem prazer de abrir esse caso. E eu estou esperando ansiosamente para que tenha a conclusão, porque vai mostrar que eles são inocentes, vai ter que condenar pelo menos quem torturou e quem denunciou falsamente. Só que o triste de tudo é o seguinte, que eles fizeram uma investigação em cima de pessoas que não eram culpadas. E a família se prende naquilo achando que é verdade. E o verdadeiro assassino tá impune por aí. Tá impune. Porque agora, quantos anos, 30 anos depois, foi descoberto que eles são inocentes. Entendeu? Que nunca aconteceu isso. Nunca. A única coisa que nós sabemos que aconteceu é que o menino morreu. Que, de fato, fizeram atrocidades com o corpo do menino. Mas eles são inocentes. E a história toda gira em torno só de culpar. E nunca de descobrir quem realmente matou Evandro. Então, gente, é o seguinte... Eu aconselho que vocês leiam, porque esse livro é maravilhoso, maravilhoso, que eu amei. Ele me acompanhou por uma semana, que eu já falei pra vocês que quando eu tô lendo, onde eu vou, o livro vai comigo. Eu assisti a série maravilhosa, tem uma trilha sonora que é de arrepiar, é emocionante. O podcast tem em torno de 40 horas, mas vale muito a pena você ouvir. Lá você vai saber tintim por tintim da história, você vai tirar suas conclusões. Então eu quero que vocês digam, vocês acham que o tio tem alguma participação? Porque pra mim soava muito estranho ele saber de várias coisas que ninguém sabia, só ele sabia, né? Ou vocês, o Ivan nos menciona que, eu queria muito chegar até o final pra saber, porque a conclusão dele é que na cidade havia um serial killer, e nós sabemos que no Brasil não é investigado serial killer, as pessoas falam, tem esse termo, mas a polícia não agrega. Só vai agregar depois que o negócio já matou várias pessoas, aí vai agregar que teve um serial killer, mas a investigação não corre assim. Aconteceu um assassinato aqui, eles não ligam quanto a cidade, quanto estado, eles não fazem essa ligação. Então ele acredita que sim, que tinha um serial killer em Guaratuba, até porque a ossada da menina também foi encontrada sem as mãos e sem os dedos do pé. Então isso faz sim uma ligação. Mas eu, Daniela, eu acho muito estranho o tio saber de informações que ninguém sabia e depois, quando era descoberto mais pra frente, batia com o que ele já tinha falado lá atrás. Então eu peço pra vocês, o que vocês acham? Deixa aqui na descrição, nos seus comentários, o que vocês acham, qual a opinião de vocês? Serial killer? É o tio? Não foi? Eles são culpados? O que vocês acham, tá? Então eu tô aqui ansiosa esperando para que tenha uma continuação desse caso. Infelizmente, até hoje não sabemos quem foi que matou o Evandro, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!